todos, bem-vindos. Continuamos então com a nossa aventura hoje. Lembrem, estamos com essa versão do Tao Te Ching, que muitas vezes as pessoas me perguntam, existem inúmeras versões, já expliquei para vocês a escolha dessa versão. Um detalhe que eu acho importante ressaltar, uma tradução de um livro como esse não exige apenas um bom conhecimento da língua, mas um conhecimento do objeto do qual o livro trata. Então é muito interessante que livros desse tipo fossem traduzidos por filósofos, porque não é simplesmente a linguagem, é também o conteúdo. Particularmente isso é um motivo a mais para que eu prefira essa versão, porque Wilhelm era um filósofo e muito bom. Então dá uma visão que, bom, pelo menos para mim me parece bem mais alcançável o Tao Te Ching através dele do que qualquer outra tradução que eu conheça. Sou uma filósofa, não coloco isso como verdade definitiva, mas a princípio essa me parece uma versão muito boa. Eu espero que vocês estejam tendo a oportunidade de acompanhar com a leitura. Alguém me disse uma coisa ainda há pouco que eu adoro ouvir. A leitura está ficando mais fácil. Gente, adoro ouvir isso. Fica que nem uma criança que ganhou chocolate. Aliás, adulto, quando ganha chocolate, também fica assim. Não é isso? Adoro ouvir isso, porque significa que a gente está fazendo uma coisa altamente complexa, que é desenvolver uma visão simbólica, dando a vocês coragem de fazerem as suas próprias interpretações, de irem além desse bloqueio. Não dá, isso é muito difícil. E não é tão difícil assim. A gente começa a despertar essa visão intuitiva e simbólica que todo ser humano tem, ela levanta voo e ela é capaz de ousadias e de profundidades que às vezes o próprio tradutor não teve. Cada ser humano é um tesouro, uma possibilidade enorme de compreensão em profundidade. À medida que isso começa a despertar, é incrível o que pode fazer. Então eu espero realmente que vocês que tentem acompanhar, que façam as suas leituras. Nós paramos no capítulo 17, hoje é o 18. Eu simplifiquei bastante o glossário, porque senão a gente não para de revisar, né? Lembrando a vocês só o 0, o 1 e o 2, que o 0 é o vazio, o 1, a semente, o germen de tudo, aquilo que ele chama de mãe de todos os seres, ou seja, é o demiurgo, o grande Deus criador, que ele identifica de forma feminina, semelhante ao que se faz dentro da tradição indiana, que eles chamam de Mula Prakriti, feminino, o 1, e depois o céu e a terra, que é a dualidade primordial, espírito e matéria. Ele fala demais da não ação, que não significa de jeito nenhum não agir, significa não agir pelo egoísmo, por razões pessoais. Toda vez que você tiver uma negativa no taoísmo, não significa que ele esteja negando aquele conceito. Ele está negando aquilo feito de forma pessoal. Por exemplo, a não palavra. A não palavra não significa você não dizer nada. Significa não dizer nada vão, que seja simplesmente para destacar a sua personalidade. Lembrem, o Tao Te Ching ele tem uma visão muito clara e, de uma certa maneira, até simples. Se nós entendermos como esquema geral da obra. Vencer o grande inimigo, que é o egoísmo, encontrar o grande objetivo, que é a unidade, que é Deus. Então, qualquer coisa no meio do caminho que te faça vencer uma gota de egoísmo, essa coisa é benéfica. Quando nós olhamos para uma pessoa, aliás, é um elemento interessante, em tudo há aprendizado, embora algumas experiências sejam muito pesadas, por exemplo, quando perdemos um ente querido. Não é tão paradoxal imaginarmos que toda aquela vida se reduz a um simples corpo? Cadê a vida que estava ali? Foi para onde? Isso é um paradoxo que a mente humana não aceita nunca. Não é capaz de entender. Como? A vida... E cadê? Imaginação, amor, carinho, criatividade, inteligência, aquele universo que é um ser humano. Cadê? Cadê? Não é simplesmente esse tanto de matéria orgânica que está aqui. Era algo mais. Para onde foi? E é evidente que esse algo mais, entendê-lo, percebê-lo, destacá-lo sobre o mero corpo e os seus ciclos, é o objetivo da vida. Entender o conteúdo e fazer com que ele guie a embalagem, cada vez mais, para que a gente não dê com esse paradoxo e fique sempre sem resposta. É provavelmente o paradoxo mais doloroso da vida. Recordo que muitos anos atrás, são muitos mesmo. Eu tive um aluno que até hoje está na escola, entrou para fazer filosofia com 15 anos, é uma coisa muito bonita, os jovens nessa idade que gostam de filosofia. E ele dizia, olha, eu era apaixonado por uma priminha minha desde criança. Um dia aconteceu uma tragédia, ela faleceu num acidente, mesma idade que eu.
Eu, quando fui me despedir dela naquele velório, eu olhei, bom, o que é que eu amava? Não era simplesmente esse corpo. O que é realmente que eu amava? Cadê aquele ser que eu amava? A partir daí, eu comecei a achar que eu tinha que desenvolver espiritualidade. Com 15 anos, foi assim que ele me apareceu. A partir daí, eu achei que eu tinha que procurar o que era que eu amava. O que foi perdido ali. Então, o taoísmo está o tempo inteiro colocando isso. O que fazemos meramente para destacar aquilo que inexoravelmente vamos perder é não ação, é não palavra, é uma perda de tempo, de espaço, nesse palco reduzido que é a vida. Uma oportunidade de usarmos um veículo e interpretarmos um papel e descobrirmos através dele alguma coisa de mistério. E uma oportunidade breve, muito rápida. Então, essa é sempre a chave do Tao, não é? Falamos na aula passada a respeito da invisibilidade, da flexibilidade, da prudência dos bons, porque se você não deseja absolutamente nada de pessoal, você passa como se fosse desapercebido, mas deixa um rastro poderoso no mundo. Faz diferença para as pessoas. Normalmente, como também já falamos, a nossa energia, a vida é limitada. Quando empregamos demais nos níveis mais básicos, não sobra para elevarmos a consciência. Se elevamos a consciência e nos preocupamos realmente com a humanidade, não sobra para colocarmos nossa personalidade na vitrine. Se está sobrando demais para a vitrine, é sinal de que a nossa consciência está gravitando sempre muito baixo. Porque a energia é um sistema fechado. A vida é X, nem X mais 1, nem X menos 1. E ele falava a respeito de segurança e serenidade, fechando o nosso glossário da semana passada. Ou seja, que serenidade, que é a felicidade humana, tem muito a ver com segurança, confiança, fé no bom sentido, não no sentido fanático. Fé no bom sentido, que vem da percepção de que existe algo mais. Entendam que fé, ela é uma parente muito próxima da intuição. Ela não tem meios termos. Eu tenho fé de que existe a justiça. Não, mas eu tenho só 50% de fé. 75%. Vai lá, como pode ser isso? Como é que alguém dosa a confiança, a fé na existência da justiça, da bondade? Ou você acredita ou não acredita, não cabem meios termos aí. Porque isso é um mundo, a intuição, que ela não tem graus que nem a razão. A razão, eu estou quase entendendo essa equação de matemática, eu estou 50%, estou 70%. Agora, você já pensou alguém dizer, eu estou quase intuindo, peraí. Eu estou no meio do caminho. Me dá mais um tempinho que já eu vou intuir. Estou no meio do caminho. Não, a intuição ela é automática, ela é instantânea. Pum, intuir. Então, a fé é quase que uma experiência interna. Quando você tem, isso te dá solidez, isso te dá equilíbrio, isso te dá possibilidade de estar de pé, estar acima das adversidades, porque você sabe que tem algo que não pode ser perdido. A angústia, a ansiedade vem da gente achar que tudo que temos vamos perder. E aí a consciência apoia onde? Onde ela apoia para ficar de pé? É desesperador. Já falei para vocês e repito sempre, porque isso é uma coisa que eu ouço toda semana. As pessoas culpam os vícios pela alienação dos homens. Os homens, quando estão vazios, vão para a periferia dos vícios. E se não fossem esses, seriam outros. E serão outros. Mas ninguém que está pleno de si mesmo, ninguém que tem um sentido de vida profundo, precisa se alienar em vícios. Eu não imagino Leonardo da Vinci, não, deixa a Mona Lisa aí paradinha, deixa eu ali beber uma bebida alcoólica. Pode ser até que bebesse, porque era um festeiro, né? Mas olha, ele não esqueceria da essência da vida dele, da obra dele, da marca que queria deixar no mundo. Normalmente um centro vazio gera uma fuga para a periferia. Não culpem os meios, culpem o vazio interior do homem, que sempre encontrou formas de escapar. Sempre houve vícios, fugas, diversões para o homem esquecer de si mesmo. Só atualizou tecnologicamente. Então, a serenidade, que é sinônimo de felicidade, é sinônimo também de segurança. E aí vamos para o nosso 18. Quando se perde o grande tal, aparecem a moralidade e o dever. Eu adoro a carinha de vocês de espanto diante dessas coisas absurdas do Tao Te Ching. É muito interessante, vocês não fazem ideia, ainda vou tirar uma fotografia daqui. Vocês têm aos poucos de evitar que o tal o choque, para poder entender o que ele está querendo dizer. Quando se perde o grande tal, aparecem a moralidade e o dever. Quando a inteligência e o saber prosperam, aparecem as grandes mentiras. Quando os parentes próximos discordam, aparece o dever filial e o amor.
Quando os estados estão em desordem, aparecem os funcionários leais. Interessante, né? Platão, na República, ele costumava dizer, olha, quando uma sociedade tem muitos médicos, é porque tem muitos doentes. Quando tem muitas leis, é porque tem muitos infratores. Quando você chega para um cidadão e precisa dizer para ele, ame e respeite seu pai, sua mãe, significa o quê? Que ele não sabia disso. Ele não tinha isso como um elemento natural. Você teve que impor. Quando você chega e diz, olha, seja leal a fulano, ele não sabia. Se você não avisasse, ele não seria. Ou seja, tem certas coisas que são tão inerentes à condição humana, como é que a gente deixou de saber? Como é que a gente ficou tão alienado, pela animalidade, que não sabe dessas coisas, precisa pôr uma plaquinha? Já falei para vocês, isso é fato, não é piada, que uma vez eu usei um toalete que tinha uma plaquinha, não roube o papel. Eu achei espantoso que alguém precisasse de uma plaquinha para dizer isso. Eu nunca mais esqueci disso. Quando eu li o Tao Te Ching, eu falei, a plaquinha de não roube o papel. O filósofo é um bicho um pouco doido, e faz umas associações, mas é exatamente isso. Um ser humano que é humano, assim como uma planta. Vocês já viram alguém botar uma placa na frente da planta? Não esqueça de fazer fotossíntese. Ela não vai esquecer, deixa a placa. Ela é planta, uai. Ela é planta. Ela não vai deixar de fazer aquilo que é natural. Basta que ela seja planta e tudo mais será dado por acréscimo. Quando você começa a ter que empurrar as pessoas, coerção para elas fazerem aquilo que se espera delas, olha, cuidado. Quando você não empurrar, ela vai deixar de ir. Existe uma historinha, aqui os meus comentários, eu comecei exatamente com essa historinha, a história do sábio e do filósofo. Eu peço 1000 perdões, porque o pessoal que é habituê nas minhas palestras já ouviu essa história 350 vezes. Mas a repetição é uma boa forma de aprendizado, né? Então vou tentar resumi-la. Que é a história do sábio, do filósofo e do porco. Essa é muito conhecida. Faz parte de um livro indiano chamado Kathasaritssagara, O Oceano dos Rios de Contos, que deu origem às 1001 Noites. Diz que havia um filósofo, um amante da sabedoria, que tinha 2 discípulos, 2 rapazinhos. Eles eram super aplicados, estudiosos. Aí ele falou, se vocês continuarem crescendo desse jeito, eu vou levar vocês na casa de um verdadeiro sábio. Não um filósofo como eu, um sábio de verdade. Um homem que já conquistou a sabedoria. Ele vive no alto daquela montanha ali. Aí imagina essa expectativa para 2 garotos. Eles se tornaram os alunos perfeitos, né? Estimulante e perfeito. E aí um dia o filósofo falou, tá bom, agora vocês já estão no nível que merecem, amanhã a gente vai lá. Lá se foram, apareceram eles lá às 6 horas da manhã, horário de verão, aquela escuridão total. E eles aparecem lá na casa do filósofo, vamos. No meio do caminho eles encontram um pequeno pastor que ia para a aldeia mais próxima, carregando um pequeno rebanho, e um senhor muito idoso, todos caminhando. E tinha naquele pequeno rebanho um porco que estava com a patinha machucada. E o garoto batia com a vara nele para ele andar mais depressa. Aí é que ele andava mais devagar mesmo, e o garoto batia. O velho vê aquele dilema, chega para o rapazinho e diz, eu posso carregar o porco? O garoto olhou, um ancião carregar esse porco, enorme, gordo desse jeito. Eu posso carregar para você o porco? Tá bom, pode. Aí o ancião, com toda a dignidade, se abaixou e colocou o porco no ombro e foi carregando. E isso, o filósofo com os 2 discípulos dele olhando a cena. Continuou todo mundo calado. Uns foram para o povoado, outros continuaram subindo a montanha. Lá pelas tantas, os garotos têm aquela curiosidade. A gente pergunta, não pergunta, mas isso não tem nada a ver com a história. Não, mas vamos perguntar. Mestre, por que aquele cidadão carregou aquele porco? Porque o menino, a gente via que estava rindo dele, achando aquilo um absurdo. O porco estava totalmente inconsciente, como todo porco, não estava vendo mérito nenhum, não estava agradecido a ele. Se o pastor não estava agradecido, o porco não estava agradecido, ele idoso daquele jeito, carregando aquele porco, por que ele fez aquilo? Pelo garoto ou pelo porco? Aí o filósofo parou, pensou, olha, ele não fez aquilo nem pelo garoto, nem pelo porco, fez por ele mesmo. Porque aquilo era o justo, era o certo. Se ele não fizesse, no futuro, toda vez que a sua consciência pousasse nesse ponto, iria condená-lo e cobrá-lo. Então ele fez por ele mesmo, pela sua consciência. Que bela resposta. Ficaram satisfeitos. Subiram. Aí o óbvio, quando chega na alta da montanha, quem era o sábio? O cidadão que carregou o porco.
Eles levam aquele susto, passam um dia maravilhoso, fazem 1000 perguntas para ele responde muito bem. Hora de ir embora. Será que a gente pergunta? O velho dilema de sempre. Vamos perguntar? Não vamos? Vamos. Aí eles falam, olha, senhor, a gente já perguntou para o nosso mestre. Ele já respondeu satisfatoriamente. Mas já que a gente está aqui, será que o senhor podia responder para a gente? Por que foi que o senhor carregou aquele porco? Porco? Hoje de manhã a gente vinha subindo a montanha. Hoje de manhã, tinha um pastorzinho, só baixou, botou o porco no ombro, blá, blá, blá. Ele falou, o sábio, né? Olha, vocês me desculpem, eu estou ficando idoso demais. Não estou lembrando disso. Não lembro. Porco? Hoje? Não lembro. Não lembro desse fato. Olha, é uma pena não poder responder a vocês, mas eu realmente não lembro de ter carregado esse porco. Vocês imaginam a surpresa dos garotos, né? Gente, como é que alguém esquece que carregou um porco? Que coisa mais louca. Aí desceram a montanha. No meio do caminho, o mestre deles, o filósofo, deu uma gargalhada. E eles, nossa, que loucura, esse pessoal está todo doido. O que está acontecendo? Você está rindo de quê? Daquele cidadão que vocês perguntaram aquilo para ele. Quando vocês perguntaram para mim por que ele carregou o porco, eu respondi por que eu carregaria o porco. Eu, um filósofo, que não tenho ainda sabedoria, carregaria o porco com medo de ficar com sentimento de culpa depois. Depois que, quando eu lembrasse daquilo, eu ia ficar me cobrando. Então eu me obriguei a fazer aquilo que é certo, não porque eu gostasse, mas porque a minha mente percebeu que era o justo. Então eu ficaria ali sofrendo, nossa, esse porco é pesado, nossa, que porcaria, como fede. Por que eu passei aqui hoje? Mas carregaria o porco. Agora um sábio é um ato tão natural que a memória dele nem registra. É como se você perguntasse, por que você respirou hoje de manhã? Por quê? Porque eu estava vivo, porque eu estava consciente. Não tinha outra alternativa. Você percebe que a virtude para um sábio é algo tão natural quanto respirar? Quantas vezes você respirou hoje? Sei lá, meu amigo. Queria te responder, mas realmente não estou nesse nível de atenção. Eu fiz o que era necessário, entende? É uma expressão natural daquilo que ele é, a memória nem registra. De tão cotidiano, não havia outra possibilidade senão ser justo. Quando não há outra possibilidade, é uma parte da rotina diária. Não é nem digno de nota. Agora, quem olha de fora, vê um filósofo e vê um sábio. Vai ver os dois carregando o porco. Talvez não veja diferença. Se não for alguém que tem um conhecimento maior da natureza humana, talvez não veja diferença. É só se mergulhar dentro dele. O sábio está observando a paisagem e o filósofo está lá. Nossa, por que eu passei aqui hoje? Que porco gordo. Que coisa horrível. Mas vamos carregar esse porco. Eu não posso fazer outra coisa. Por princípios, eu tenho que fazer isso. Enfim, essa historinha que é muito batida, está entre as 10 mais, eu acho muito interessante porque dá para a gente a ideia de que um ser humano, na sua expressão natural, é virtuoso. Se você precisa chegar para ele e dizer, seja virtuoso, é porque já não é. Então, ainda não alcançou essa plenitude da condição humana, que tem que ser sempre o nosso objetivo, ainda que seja distante, é assim mesmo. Nosso objetivo não pode estar mais próximo do que uma estrela. Tem que ser colocado diante de nós, ainda que a distância para alcançá-lo ainda seja relativamente grande. Então essa é a ideia que ele coloca. Todas essas proibições e constrangimentos e coações não seriam necessárias se fôssemos humanos. Ou seja, se despertássemos essa condição humana em nós, ninguém precisaria nos obrigar a fazer aquilo que é natural de um ser humano. E isso seria a sabedoria, ocupar o nosso lugar no universo. Olhem esse, vocês vão ficar mais chocados ainda. E eu vou me divertir mais ainda, porque adoro essa carinha de chocados de vocês. 19. Abandonem a santidade, joguem fora o saber, e o povo ganhará 100 vezes mais. Deixem de lado a moralidade, atirem fora o dever, e o povo voltará ao dever filial e ao amor. Abandonem a habilidade, joguem fora o lucro e não haverá mais ladrões e assaltantes. Nesses 3 casos, não basta ter boa aparência. Cuidem, portanto, para que os homens possam confiar em alguma coisa. Mostrem simplicidade, apeguem-se à honestidade. Diminuam o egoísmo, moderem os desejos, renunciem à erudição. Estareis livres de preocupações. Então entendam exatamente a mesma coisa que o anterior disse. De uma certa maneira, um reforça o outro. Você tem que não ter desejos de nada que seja excessivo, mas não porque você esteja se reprimindo, porque alguém está olhando.
Porque isso aí é coerção, é adestramento. É o cachorrinho que você mandou para um adestrador para ele se comportar daquela maneira. Funciona com cachorrinho, não funciona com ser humano. Bondade por adestramento? Seja bom, senão você vai ver o que eu faço com você. Na hora que eu não estiver aqui, você vai ser o quê? Qualquer coisa, provavelmente o contrário, para experimentar. Adestramento para a consciência humana não funciona. Ele diz, não basta a aparência. Ou seja, não queira parecer santo, não queira parecer ter conhecimentos excessivos, não queira parecer ser moral demais, seja simplesmente humano e não de aparência. Aquela expressão tão bonitinha que a gente usa, para inglês ver. Né? Somos para inglês ver. E se não tem nenhum inglês no ambiente, não temos nenhuma motivação para ser aquilo. Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Não tem nenhuma pressão, eu faço por mim, por uma coisa chamada dignidade. É uma das coisas que é bom vocês prestarem atenção quando estão sozinhos. A postura que têm, a maneira como se comportam, a maneira como tratam as coisas, o comportamento que têm com os mínimos detalhes da casa, da natureza, quando não tem ninguém olhando. Quando não tem nenhuma possibilidade de isso redundar em algum tipo de mérito ou reconhecimento. Mas por uma necessidade natural de agir dessa forma, porque eu sou assim. Que nem Robinson Crusoe, isolado numa ilha, ainda seria ético, ainda seria respeitoso, ainda cuidaria das coisas com carinho, ainda precisaria ter a sua barraquinha lá na árvore, sua casinha na árvore organizada e bela. Robinson Crusoe, no meio de uma ilha, você colocaria uma flor num vasinho? Por quê? Por que faria? Necessidade ética, estética, mística, humana. Ela existe realmente ou é só para inglês ver? Ou seja, não basta parecer. A mulher de César não basta parecer honesta. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Lembram disso? E o contrário também é verdadeiro. Não basta parecer, tem que ser. É importante parecer porque isso é pedagógico. Ensina os demais, dá aos demais um referencial. Mas para a nossa consciência é insuficiente. Teríamos que assimilar isso profundamente. Ou seja, cuidem para que os homens possam ter confiança em alguma coisa, porque se você convence, se você tem uma vivência profunda daquilo, toda a tua atitude é pedagógica. Isso é a base que a filosofia romana estoica dizia. Que o ensinamento se dá através do exemplo. Que é uma frase muito batida, mas pouco entendida. Principalmente uns jovens, gente, porque vão massacrando a nossa intuição à medida que a gente vai vivendo. Mas existe uma coisa que é terrível dar aula para um adolescente. Ele fica lendo simbolicamente o que você está fazendo o tempo todo. Por que você para assim? Por que você encosta em tal coisa? Por que você me olha assim? Por que você faz tal coisa? Você diz, tá bom, não vou fazer mais, porque isso realmente deve dar um batimento, gerar alguma contradição. Eles começam a mostrar elementos simbólicos da tua personalidade para você que você mesmo não estava vendo. Porque eles leem tudo, eles não estão ainda adestrados para só ouvir o que você diz. Aliás, eu acho que o que eles menos fazem é ouvir o que a gente diz. Remexem naquela cadeira o tempo todo e ficam te olhando. E essa roupa? E essa calça? Você é tal coisa? Você veio de tal lugar? Por que você fala assim? Por que você olha de tal jeito? E tudo é informação. E se existe uma contradição entre esses elementos, eles já desconfiam. E eles necessitam de alguém para confiar. Eles necessitam de um referencial. Os jovens, principalmente, pedem desesperadamente para que alguém encarne aqueles heróis que eles tiveram na infância. Eles precisam de coerência. Então, esse é um elemento importante, dar às pessoas possibilidades de confiarem, dar a elas algum referencial. Renunciem à erudição, estareis livres de preocupações. A partir do momento que você tem excessos, você vai, através do exemplo, gerar desejos de excessos e vai gerar uma guerra eterna por quem vai possuir os excessos. Porque a reputação do homem, a graduação da sociedade se dá em torno do ter e não do ser. Então todo mundo vai achar que para ter algum valor dentro da sociedade tem que possuir excessos. E é uma mentalidade tão engraçada, é engraçado. Vamos e venhamos, ninguém nunca parou do teu lado no carro e olhou assim para você, nossa, que calhambeque. Não fala, mas você vê que é um olhar de nossa, que calhambeque. Olha que carro velho, que vergonha. Esse deve ser ralé. É engraçado, isso acontece, você olha para a pessoa e diz, meu Deus, é um adulto, parece um adolescente. Como pode ser tão infantil a ponto de achar que esse valor é universal? Eu respeito que ele queira ter o carro que quiser, mas que ele rotule as pessoas por isso, eu acho que ele tem direito de ter o carro que ele quiser.
Mas como pode ser tão infantilizado a ponto de achar que isso é suficiente para julgar um ser humano? E isso acontece. Já falei para vocês, emocionalmente somos crianças em geral. Eu coloquei essa parábola para vocês, parábola budista do pai que enriqueceu e do filho que volta, exatamente para que vocês percebam que isso é uma coisa gradual. O taoísmo está propondo uma sociedade ideal. Agora imagina a partir de amanhã a gente abandonar tudo isso numa sociedade como a nossa. Não tem chance, a natureza não dá saltos. A partir de amanhã não termos normas morais, não termos leis, é o caos. Mas aos pouquinhos, através do exemplo, você poderia educar essa criança humana para que se tornasse um adulto. Essa parábola budista é a história de um jovem que sumiu de casa e o pai ficou desesperado. Passaram-se os anos, ele não encontrou. Aí se dedicou a negócios, à vida material e se tornou um grande proprietário de terras, um homem riquíssimo, para esquecer a angústia de ter perdido o filho. Um dia o filho aparece por lá, muitos anos depois, já um adulto, não lembrava dele, mas ele reconhece o filho imediatamente. O filho era um mendigo, e ele era um senhor de terra riquíssimo. Ele pensou, se eu pusesse esse rapaz dentro da minha casa, um mendigo, e disser que ele é meu filho, ele vai achar que eu estou querendo fazer alguma coisa ruim com ele, vai assustar e correr. Não posso fazer isso. Aí ele foi no cavalariço dele e disse, contrata esse rapaz como auxiliar. Aí o cavalariço pegou, treinou o rapaz, daqui a pouco ele tomou um posto de cavalariço, e era muito bom. Aí ele foi lá e contratou o rapaz para ser mordomo, auxiliar do mordomo. Aí ele aprendeu o serviço e se tornou muito bom. Depois o mordomo principal, depois um auxiliar na mesa. Em determinado momento, ele puxou ele para ele e disse, você é meu filho. E ele teve condições de ouvir. Entende? Saber lidar com a natureza humana quando você quer beneficiar. Porque senão a gente gera uma ideia ilusória. Então o problema é da moral e das leis. Vamos acabar com elas amanhã. Caos. Para que a gente pudesse viver sem amarras, sem coerções, sem coleira, é como o cachorrinho, né? Você tem que ir educando ele muito lentamente. E o ser humano tem tantas contradições que talvez seja mais lento do que o cachorrinho, provavelmente. Até que um dia você solte e ele ande na direção correta, sem precisar de coerção, por convicção. O que eu reforcei aqui com vocês também nessa tela é a velha história de que estamos lutando contra o egoísmo. E se alguma qualidade que temos não diminuiu o nosso egoísmo, não passa de um vício com casaco de púrpura. Isso é a cara do taoísmo, eu acho essa imagem linda. Muitos degraus, mas não muitas metas, lembrem disso, vamos caminhar por muitos degraus, mas a meta é uma só, vencer o egoísmo e chegar à unidade. E precisamos da confiança em algo que não pode ser perdido. Vamos lá, para o 20. Os paradoxos do Tao Te Ching, percebam, vocês podem entrar nisso sem medo, com mais confiança e começarem a ousar e interpretar. Entre um certamente e um provavelmente, que diferença existe? Para quem assistiu Kybalion, lembra disso. O princípio da polaridade, semelhante de semelhantes são diferentes em graus, mas idênticos em natureza. Quando você diz para uma pessoa, isso certamente é assim, ou diz, isso provavelmente é assim, para o uso comum é muito diferente. Para o taoísmo é tudo a mesma coisa, é uma coisa relativa. Atrás de si tem uma sombra, tem a possibilidade do não ser. Se você disser, eu sou muito organizada, mas não tem certas circunstâncias de tensão emocional, onde você se desorganiza? Tem. Então você está carregando a sombra nas costas. Pode ser uma sombra de 30%, mas se ela existe, um dia ela vai manifestar. Enquanto não abolir a sombra, não chegar a um grau de unidade, a sombra está na espreita. Ah, eu sou uma pessoa muito amante da verdade. Bom, diante de situações de muito interesse pessoal, você não contaria nenhuma mentirinha? Ah, talvez. A sombra está nas costas. E se a sombra está nas costas, ela vai aproveitar uma oportunidade e vai dar um golpe. E um dia você vai viver a sombra. Enquanto você não abolir a sombra, superar para um outro patamar, que é o princípio da neutralidade lá do Kybalion, ela está espreitando e vai se manifestar. Então, essas dualidades que parecem tão diferentes no mundo material, para o taoísmo, são a mesma coisa. Porque se você mantém 1 grau de sombra, significa que ainda necessita da experiência. 1% de sombra é sinal de que ainda necessita da experiência. E se necessita, a vida vai te levar lá. Sou muito trabalhador. 1% de preguiça, um dia vai ser preguiçoso. Porque se mantém esse 1% nas costas, é porque ainda precisa da experiência. E, em geral,
e isso é um princípio budista que fala, e é quase tão desconcertante quanto o taoísmo, né? Por que temos defeitos? Porque gostamos deles, porque aquilo que a gente realmente não gosta, a gente já deu um jeito de enxotar para fora de casa. Ou não. Aquele objeto horroroso que alguém me deu e eu recebi com aquele sorriso amarelo, porque era presente, botei lá num canto da minha casa. Se ele é realmente horroroso e eu não suporto, eu vou dar um jeito de sumir com ele e vou dizer, quebrou, que pena. Mas se eu mantenho ele lá 10 anos, 20 anos, eu vejo que alguma coisa nele me agrada. E dentro de nós, psicologicamente, não é diferente. O que mantemos dentro de casa é porque temos alguma afinidade com ele. E isso é a sombra que carregamos nas costas. O que os homens honram deve ser honrado. Também é um princípio interessante, não é? Honra no sentido de colocar acima da banalidade o que é honrado para um homem. Vocês percebem que ele usa honra com dois sentidos. Tem um momento que ele usa honra como sinônimo de orgulho. Aqui não. É honra como sinônimo de dignidade, de sacralidade. Imagine um indígena que coloca uma pedra em cima da outra e diz, isso representa para mim Deus. Um filósofo deveria ter um respeito enorme por isso, porque aquilo que representa Deus para um homem deveria ser respeitado por toda a humanidade, entende? Aquilo que o homem honra, aquilo que ele eleva acima da banalidade, é o que de mais precioso a humanidade possui. Seja lá de que período histórico for, seja lá de que tempo ou de que espaço for, ainda que seja apenas uma pedra sobre a outra. Vocês veem que às vezes fazem, algum tempo atrás fizeram, se eu não me engano, na Espanha, uma escavação e descobriram uma pequena pedra triangular, numa civilização muito antiga, que já era voltada para culto. Ou seja, era um homem considerado pelos nossos padrões muito primitivo, mas já tinha uma relação com o metafísico. Aquele objetozinho deveria ser digno de respeito por toda a humanidade. Significa um momento onde um ser humano colocou o metafísico acima do físico, o espiritual acima do material. Isso é digno de respeito para toda a humanidade. Então, cuidado. Quem desrespeita o sagrado em quaisquer das suas expressões é porque provavelmente não reconheceu ainda o sagrado. Senão veria naquele objeto humilde uma via através da qual um homem chegou perto de Deus. Isso é digno de respeito. Ó solidão, quanto tempo vais durar? Todos os homens são tão radiantes, como se fossem a grande festa das oferendas, como se subissem as torres na primavera. Só eu, tão hesitante, não recebi ainda algum sinal. Como uma criancinha que ainda não sabe rir, irrequieto, andando ao léu, como se não tivesse um lar. Ele vai continuar, porque isso aí é a primeira parte só do 20, mas é interessante que vocês observem e se coloquem nessa situação. Ontem mesmo, curiosamente, eu estava estudando essa passagem do Tao Te Ching e uma pessoa veio me contar de um adolescente de 14, 15 anos que faz filosofia com a gente e, portanto, não gosta de atitudes muito grosseiras, foi educado na filosofia desde pequenininho, não gosta de violência, não gosta de vulgaridade. Ele estava sofrendo bullying no colégio por causa disso. Os amigos o isolaram. Ah, muito velho, muito fora dos padrões. É interessante porque, principalmente para um adolescente, isso deve ser extremamente doloroso, né? A necessidade de aceitação. Então, às vezes, para ser aceito, você deixa a sua identidade pendurada na porta. Porque os grupos, às vezes, cobram a tua identidade para você ser aceito. Às vezes, a carência é tanta que nem todo mundo resiste. Me admirou muito que um adolescente estivesse resistindo a uma coisa dessa. Porque é pesado, realmente. Não existe contramão maior na história, dentro do nosso processo coletivo atual, do que querer ser virtuoso. É o maior protesto que pode ter. Então tem uma passagem aí de sedimentação de identidade que você se sente anormal, você sente um ET. Mas a partir do momento que você atravessa esse umbral, que ele está falando muito dele, né? Sozinho os homens todos parecem que sabem, todos eles parecem que têm uma direção, parece que só eu que estou perdido aqui. No meio de uma situação tão confusa, quem está achando que está tudo maravilhoso, bom, talvez seja melhor você que está confuso. Porque o momento histórico está realmente confuso, entende? Ou seja, estar confuso não é a pior coisa do mundo quando o mundo realmente está confuso. Então esse umbral, às vezes, entre dois mundos, nos faz ficar muito solitários. Bom, está todo mundo certo, só eu que estou errado.
O mundo inteiro está indo numa mesma direção e meia dúzia na direção contrária, não, sou eu que estou errado. Não sabemos ainda que a natureza não trabalha com quantidade, mas com qualidade, que a consciência humana pode ser num único ser humano. Ela prevalece sobre a brutalidade, a violência e a inconsciência. Mas a partir do momento que você vai sedimentando uma identidade humana, você vai perceber que mesmo essas pessoas que estão dentro desse modismo, desse inconsciente coletivo, quando elas têm uma grande dificuldade na vida, não vão procurar a sua tribo, a sua turminha de alienação. Lembram de você. Quando elas passam por uma situação muito dolorosa e precisam de uma palavra válida, elas não lembram dos seus coleguinhas de brincadeirinha ou de vulgaridade. Lembram de você. O problema é a gente vencer a carência e saber pelo que você quer ser lembrado. Você quer que as pessoas lembrem de você como? Como colega para superficialidade, para vulgaridade, para corrupção? Ou quer que lembrem de você como uma pessoa que faz diferença na hora que a vida aperta? Você vai ser lembrado nessas situações. E tem que gostar de ser associado a essas situações. Significa um umbral aí que dá muita insegurança, mas que quando você atravessa, encontra o seu lugar no mundo. E é um lugar que está tão desocupado, precisa tanto de pessoas. Vocês acham que é muito comum pensar em alguém quando a vida está muito dura? As pessoas não sabem a quem recorrer. Estão precisando de mais de pessoas que ocupem esse lugar. Coleguinhas, elas têm demais. Passar por esse umbral de solidão e desorientação e firmar a sua identidade é um processo necessário. Para quem conhece o mito da caverna de Platão, é a saída da caverna. É sofrido, é difícil, mas é necessário. E é um serviço fantástico, não só a você mesmo, de respeito a si próprio, mas à humanidade. Ele vai continuar falando exatamente disso. E isso não é solidão. A verdadeira solidão é estar desacompanhado de si mesmo. É aquela pessoa que quando vira para dentro de si próprio se sente vazio. Esse é um processo de construção de identidade. Um sábio nunca está sozinho. Ele sempre tem muita companhia dentro de si mesmo. E aí ele continua com esse mesmo raciocínio. Todos os homens têm o supérfluo, só eu sou como que esquecido. Tenho o coração de um tolo, tão confuso e obscuro. Os homens do mundo são esclarecidos, ai, tão esclarecidos. Só eu pareço tolo. Vocês lembram Sócrates? Sócrates, eu costumo brincar que ele é o fundador das pesquisas de opinião pública, do Ibope. Porque tudo que ele queria saber, ele saía perguntando para todo mundo no meio da rua em Atenas. A partir do que as pessoas respondiam, ele chegava a uma conclusão. Diz que uma vez ele fez uma lista das perguntas mais difíceis que ele podia imaginar, que ele mesmo não sabia a resposta de nenhuma. E saiu perguntando para as pessoas na rua. Quando terminou o dia, ele olhou assim e falou, realmente eu devo ser o homem mais sábio da Grécia, porque eu pelo menos sei que não sei. Porque essas pessoas não sabem nem disso. Diz que não teve uma única pessoa que não tivesse dado uma resposta para ele. Todo mundo respondeu alguma coisa. Se você para uma pessoa que está passando ali no meio da rua e pergunta para ela o que ela acha da política econômica norte-americana, é muito pouco provável que ela te diga não sei, ela vai dar algum palpite. Não é assim? Todo mundo acha que sabe demais e por causa disso coloca sua opinião preenchendo o espaço da sabedoria. E não sai daí. O maior impedimento para a sabedoria é você achar que já sabe. Isso é Platão. Ele diz, bom, eu sei que não sei, estou aqui perdido, cheio de dúvidas, todo mundo parece que está sabendo de tudo, então será que eu sou um tolo? A minha tolice, a constatação da minha tolice já é uma sabedoria. Só sei que nada sei, vocês percebem que precisa ser muito bom para dizer uma coisa dessa? Tentem dizer para vocês mesmos, só sei que nada sei. Tem uma vozinha dentro de você que diz, não seja modesto, você sabe sim, conta aí, vai. Não é assim? E nós estamos altamente convencidos que sabemos alguma coisa. Constatação de não termos quase nada já é uma sabedoria fora do comum. E é o que ele está dizendo aqui, né? Os homens do mundo são tão inteligentes. Ai, tão inteligentes. Só eu estou como que trancado dentro de mim. Irrequieto, ai, como o mar, rodopiando sem cessar. Todos os homens têm os seus objetivos. Só eu sou ocioso como um mendigo. Só eu sou diferente de todos os homens. Ou seja, eu sou um desajustado, sou um patinho feio. Mas sou o único que estou perguntando quem eu sou. E, em geral, a fábula do patinho feio se cumpre. Só encontra alguma resposta quando vê alguém parecido, né? Ou seja, quando vê outro cisne, ele olha e diz, olha, se eu sou feio, aquele ali também é, então somos dois.
Ou seja, quando você conhece alguém que está se perguntando qual é o sentido da vida, onde eu vou chegar com tudo isso, o que eu vou levar de tudo isso, começa a se sentir melhor. Bom, então isso não é uma anomalia, isso é um tipo humano que também merece existir como outro qualquer, que precisa de respostas para a existência. Respostas maiores, precisa mais do que sobreviver. Ou seja, eu sou, diferente de todos os homens, sou como um mendigo, mas acho muito importante buscar alimento junto à mãe. Ou seja, eu tenho uma convicção. Eu preciso voltar à mãe, à natureza, às suas leis, compreender a lógica de tudo isso. Eu não vou acreditar nisso e andar junto com todo mundo só porque todo mundo está indo. Preciso voltar à natureza e entender as suas leis. Tá bom, eu sou um idiota, mas que eu vou perguntar à natureza por que ela fez tudo isso, vou. Vocês não vão me fazer desistir disso. Eu vou morrer como um idiota perguntador. Eu tenho necessidade de ir à mãe e fazer perguntas e ler as respostas que ela me dá. Isso é uma curiosidade muito interessante quando colocamos perguntas profundas para a vida e sabemos ler simbolicamente as respostas. A vida toda se movimenta para te trazer respostas, gente. É muito impressionante. Cada vez mais você vai refinando a atenção para poder entender o que ela está te dizendo. Ontem mesmo, quando eu li essa passagem do Tao e vieram me contar a história desse adolescente, eu achei muito impressionante. Jung chamava isso de sincronicidade. Você faz perguntas e a vida te traz respostas. Que somam numa mesma direção. Quando a tua curiosidade é sincera e verdadeira. As respostas somam numa mesma direção. Eu, inclusive, aconselho a vocês uma frase de algum livro importante que você pensa, isso tem sentido, mas não estou entendendo. Memorize. Já aconteceu comigo de entender 10 anos depois. Cair aquela ficha colossal, né? Uma tonelada de ficha. Pum! Os jovens não entendem nada do que é cair ficha, né? Isso é atestado de velhice. Não cai mais ficha em lugar nenhum. Era antigamente, na pré-história, os telefones caíam uma ficha. Isso é uma expressão de pessoas de 50 para lá. Isso é a maior declaração de idade. Então, como eu falei para vocês, Sócrates e as suas perguntas. Diógenes de Sinope, o cínico, ele costumava dizer, aliás, ele não lia nem escrevia, ele costumava dizer, só os tolos precisam que o conhecimento seja retratado em obras, os sábios leem diretamente na natureza. Claro que nós não vamos exagerar e querer ler na natureza e jogar os livros todos fora, porque a natureza não dá saltos. Mas um sábio, a natureza é um livro aberto. Ele lê simbolicamente todas as coisas. E está sempre perguntando à mãe. Perguntando à natureza qual é o sentido da vida e observando as suas respostas. Mas dentro de um determinado momento histórico, às vezes parece um desajustado. Sócrates se sentia assim. Lao Tse parece, ou ele está falando por nós, ou ele também, de uma certa maneira, se sentia assim. Até encontrar outros que também sentem a mesma coisa. Que não são poucos, viu? Estão pelo mundo afora, aqueles que nesse momento necessitam da filosofia. Não são mais nem menos, nem são mais, nem são menos. Simplesmente é um momento da natureza humana, a qual todos chegarão em algum momento. Preciso mais do que sobreviver. 21. O conteúdo da grande vida provém inteiramente do Tao. O Tao gera todas as coisas de modo tão caótico, tão obscuro, incompreensível para a nossa lógica racional. O Tao, o vazio, a origem de todas as coisas, o zero, lembra? Gera as coisas de uma maneira que a razão não identifica a lógica do todo, porque a razão precisa dividir para entender. A razão é uma ferramenta feita para viver na multiplicidade. No vazio, que não tem divisões, ela não funciona. Então parece caos, parece obscuro. Caóticas e obscuras são suas imagens. Obscura e caoticamente, nele estão todas as coisas. No Tao está a potência daquilo tudo que virá a ser. Tenebrosa, insondável, nele está a semente. Esta semente é totalmente verdadeira. Nela existe autenticidade. Ou seja, existe um pedacinho de Osíris dentro de todos os seres humanos. Lembram do mito de Ísis, Osíris e Horus? Osíris espatifado em inúmeros pedaços. E Ísis teve que sair catando esses pedacinhos que estavam em todos os lugares do rio Nilo. Se ela não achasse algum pedaço, Osíris não seria remontado. Isso significa ter que ver a Deus em todas as coisas. O pedacinho, a semente, a raiz, o propósito que se expandiu e deu origem às coisas no mundo.
Nós vemos aparência, por dentro existe potência, por dentro existe ser. Dentro de nós, em primeiro lugar, teremos que aprender a perceber isso, rondar isso, encontrar um centro luminoso que nos dê segurança, porque a gente percebe que ele não cessa. Portanto, a nossa consciência pode se apoiar com segurança aí, senão seremos eternos inseguros. Desde a antiguidade até hoje, não se pode prescindir de nomes para se considerar todas as coisas. De onde conheço a natureza de todas as coisas? Justamente a partir da semente. Vê que interessante? Desde a antiguidade as pessoas conhecem a identidade das coisas pelo rótulo, eu conheço pelo conteúdo. E, segundo Platão, no livro chamado Crátilo, hoje eu estou toda atrapalhada, desculpem. Platão tem um diálogo chamado Crátilo, que ele diz que nas línguas mais antigas, o rótulo tinha uma relação direta com o conteúdo, com aquilo que o conteúdo esperava daquele ser. Aí ele sai analisando a origem das palavras de uma maneira que a etimologia moderna não reconhece. Mas ele diz, era isso. Como esse ser tinha que cumprir esse papel no mundo, esse nome expressa a intenção de Deus nesse ser. Ele dizia, as línguas primitivas eram assim, mas num determinado momento o rótulo já não tem mais nada a ver com o conteúdo. E os homens se limitam ao rótulo e às vezes ainda colocam um rótulo em cima do rótulo, que são preconceitos, são limitações que eles assimilam aos seres. Então vão colocando máscara sobre máscara sobre máscara e vão distanciando o homem de si próprio. A perda da relação entre as palavras e aquilo que elas simbolizam. É como um rótulo que não corresponde em nada ao produto que ele está te oferecendo. É mais ou menos assim que somos os humanos. 22. O que é metade ficará inteiro, e o que é curvo ficará reto. O que é vazio ficará cheio, o que é velho ficará novo. Quem tem pouco receberá, quem tem muito perderá. Seja o eterno retorno. Lembram do que a gente falou ainda há pouco, a sombra. Se você está num polo, o princípio da polaridade do Caibalion, daqui a pouco você vai estar no outro, porque existem os dois em você. E a necessidade do polo oscilar de um lugar para o outro, do pêndulo oscilar de um lugar para o outro. Você já viu o pêndulo ir para um lado e ficar aqui paradinho? Ele só se detém se ele estiver no centro. Se ele estiver num polo, ele vai para o outro. Então a fama segue o anonimato, a iniciativa segue a desmotivação. Quando o homem não encontra um princípio de neutralidade, algo que não está baseado em nenhuma forma de egoísmo, ele tem alguma coisa que ele vai perder. E é aquele drama. E você percebe que as pessoas que têm coisas valorizadas na sociedade, percebam isso, não estão preparadas para perdê-las. Nós somos assim, infelizmente. Imagina aquele ator de Hollywood que hoje está no auge da fama. Você acha que ele está preparado para o anonimato? Alguns se suicidam. Uma pessoa que hoje tem muito dinheiro, você acha que ele está preparado para a miséria? Quantos já se atiraram pelas janelas? Ou seja, a dualidade necessariamente invoca o seu oposto. Mas nós pegamos um polo e achamos que ele será eterno. Quando alguém tem algo muito carregado de desejos, naturalmente a vida vai levá-lo para o outro lado para que ele aprenda que a vida não é isso nem isso, é um ponto mais elevado. Então é inexorável. É como sabermos que vamos envelhecer, porque isso é próprio da vida, e me espantar no espelho. Como assim? Não te avisaram isso quando você era pequenininho? Ou você achava que as pessoas velhas já nasceram velhas? E você ia ficar desse jeito a vida inteira? Não deveríamos nos surpreender com aquilo que é inexorável. É o eterno retorno, aquilo que foi vai voltar. Você vai fazer a volta no mundo na direção do norte, daqui a pouco você vai estar no sul. A natureza é eterno retorno. E o sábio aprende a encontrar alguma coisa que está fora dessa polaridade da natureza. E aí ele serena e olha as polaridades e usa as polaridades, inclusive, sem estar tão pendente delas para sobreviver. É o que ele vai dizer. Assim também o sábio, ele abraça a unidade e se torna um modelo para o mundo. Ele não quer brilhar, por isso atinge a iluminação. Ele mesmo não quer ser nada, por isso torna-se magnífico. Não busca fama, por isso realiza obras. Não busca perfeição, por isso é exaltado. Porque não luta, ninguém pode lutar com ele. Ele não tem apegos. Vocês conhecem algum princípio de arte marcial? Você percebe que, por exemplo, se a pessoa não gosta que bata no rosto dela, o inimigo de uma certa maneira sente, é o primeiro lugar que ele vai bater. Quem está de alguma maneira em algum ponto rígido, é aquele primeiro ponto que vai ser atingido. A tradição
das artes marciais orientais dizia que a brecha da insegurança é onde corta o fio da espada. Aquele ponto onde você está inseguro atrai o fio da espada, exatamente para ensinar a ficar seguro naquele ponto. Agora, eu não estou inseguro em lugar nenhum, não estou identificado com nada, para que o fio da espada ia me cortar? É como se eu fosse transparente, fluido. Não estou querendo defender nenhuma posição pessoal. Como é que vocês me pegam? Agora, se eu tenho uma rigidez... Olha, eu sou professora há muitos anos, gente. Isso é um negócio engraçado. Você tem uma rigidez, o aluno vai bater lá. Pum! Mas é assim, tão rápido. Como é que o pessoal pode ser tão intuitivo? Eu gosto demais de uma coisa, de uma maneira meio irracional, meio fanático. A primeira coisa que a pessoa faz é dizer, isso não presta. Os alunos são seres muito intuitivos e ensinam a gente a ir ficando mais fluido, porque se você tiver um ponto de rigidez, eles pegam. É impressionante. Impressionante. Aí, bom, eu não quero nada para mim, estou representando algo que é o melhor que eu tenho, não é a verdade absoluta, mas eu estou dando com a maior generosidade que eu posso, que é o que um filósofo pode dizer. Tá bom, isso não presta, pode ser. Até o que eu observei até agora, eu acho que presta. Mas quem sabe você tem razão. Uma pessoa que tenha realmente a capacidade de encarnar isso, pega ela que eu quero ver. Não pega, não tem consistência, não tem nada rígido para você pegar. Então, qualquer coisa que seja lançado, passa. Isso é um mistério, mas um mistério passível da gente viver. Tira o interesse pessoal que você vê que ninguém te pega. O interesse pessoal enrijece, que aí te pegam. Toda hora nos pegam, por causa disso. O que os antigos disseram, o que está pela metade deve reencontrar a integridade. Não é, na verdade, uma sentença vazia. Toda a verdadeira perfeição nela está resumida. Se algo está pela metade, terá que conciliar com o seu oposto e se colocar acima. Terá que encontrar a integridade, a unidade, terá que ultrapassar o egoísmo, ultrapassar os interesses pessoais, porque senão vão te pegar. E vão te pegar não porque a natureza seja cruel, mas porque ela quer te ensinar a desapegar disso. Isso eu não posso perder, isso não digam. Se passar algum anjo batendo asinhas por aí, eles adoram isso não. Eles vêm com tudo, né? Um voo de cabeça. Isso não diga, nem pense. Porque é perigoso. Invoca o karma, que é uma coisa horrorosa. Então, aquilo que está pela metade terá que ser preenchido. E, num determinado momento, teremos que estar inteiramente fluidos e a serviço da lei, a serviço da natureza. Aí não pega, não tem como pegar. Diz que nas artes marciais, inclusive, os sábios faziam esses exercícios. Demonstrações físicas disso. Os discípulos tentarem pegar o cidadão, o ancião, e ele tão fluido que ninguém conseguia pegar. Tão sem interesses pessoais que é como se não tivesse substância, escapava de todo jeito e ninguém pegava. Dizem as histórias, né? Porque é claro que existe muita fantasia sobre isso de artes marciais. Mas eu acredito que isso é possível. É o que todas as doutrinas dizem. Orientais antigas. Bom, hoje vamos ficar por aqui, o nosso tempo acabou. Na próxima, então, vamos ver o 23, que é muito bonito. Eu acho muito interessante. Sei que é lento, mas acho improvável a gente conseguir falar de alguma coisa mais complexa com muita rapidez. Então, estou tentando fazer o mais rápido que posso. Eu espero que esteja sendo útil para vocês e que tentem ler. Não esqueçam, ajudem a divulgar as nossas palestras que estão no YouTube, chamem pessoas para as nossas aberturas de turma. As nossas palestras são um convite para conhecer a filosofia. Obrigada, gente. Boa noite.